Então, boa noite, gente. Agora a gente vai começar o nosso sexto encontro e esse encontro ele vai falar sobre o quê? Vai falar sobre um itinerário, né? Um itinerário é um caminho de conversão e testemunho. E vai contar a história pra gente de Jesus curando o cego de nascença. E só com esse título do nosso encontro já dá pra gente refletir várias coisas. Por exemplo, como eu falei, né, itinerário significa caminho de conversão. Então, o que é converter? É mudar de rota, é mudar o que a gente estava fazendo. Converter é uma mudança, é uma curva que a gente faz, é uma coisa que a gente vai contra o sentido que a gente estava indo. E também fala, né, de conversão e testemunho. E o que é testemunhar? Testemunhar é você estar presente naquilo, né? É você demonstrar a sua vida para outra pessoa. Então, só de início, só no título do nosso encontro já dá para a gente refletir. Então, um itinerário vai ser um caminho, né? Que no caso o cego de nascença teve. Ele era um itinerário, um caminho de conversão. Então, um caminho que ele mudou na vida dele, do que ele era, ele não é mais. E o testemunho após isso. E, como todo encontro, né, a gente a gente retoma o encontro anterior para a gente relembrar. Então, no nosso encontro anterior, o que a gente falou? Nós falamos da história, né, da parábola de Jesus, falando do bom pastor. Então, agora a gente vai se recordar que o bom pastor, né, foi falado, a gente meditou muito sobre isso, que ele nos guia, né? O pastor ele está nos guiando, ele guia as ovelhas. E que o pastor também, ele entra pela porta da frente, né? Porque ele não é o ladrão que precisa entrar escondido. E ao final do nosso encontro, a gente tinha um gesto concreto que a gente deveria fazer, que a gente se propôs a fazer durante a semana. Então, agora para a gente pensar, eu consegui fazer o que eu me propus durante aquela semana? Será que eu consegui guiar alguém para os caminhos de Deus? Será que eu consegui ser aquele bom pastor que Jesus também espera que nós sejamos? Então vamos retomar um pouquinho, tá? Tudo que foi falado do encontro anterior. Então, esse encontro a gente vai falar do cego de nascença, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa cegueira, né? Então, nesse momento, eu convido vocês a fecharem os seus olhos, tá? E de olhos fechados, nós vamos tomar consciência da nossa vida, dos nossos sentimentos, tomar consciência de tudo que a gente está passando no momento agora. E vamos manter com os olhos fechados por alguns segundos, tá? Vamos pensar na nossa vida, pensar na nossa família, pensar como nós estamos vivendo, se a gente está sendo exemplo para as outras pessoas ou não. Agora, a gente pode abrir os nossos olhos. E, abrindo nossos olhos, nós vamos observar aí do lado, que tem essa imagem, o Círio Pascal. E, observando essa imagem do Círio Pascal, nós vamos falar juntos a frase que vai aparecer aí. Eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Então vamos todo mundo junto agora? Eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Então agora vamos proclamar o Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados deles ou por causa dos pecados dos pais deles? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. Ele é cego para o poder de Deus se mostrar nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia,
para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, e quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é. Mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está este homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha feito a cura. Pois a lama nos meus olhos, lavei o rosto e agora estou curado, respondeu o homem. Alguns fariseus diziam: O homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntavam: Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: Você diz que ele curou você da cegueira. É o que você diz dele? E ele, o que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e por agora podia ver. Por isso chamaram os pais deles e perguntaram: Este homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. Como é que ele está vendo agora? Os pais responderam: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver, e não sabemos também quem foi o que curou. Ele é maior de idade, pergunte a ele mesmo. Ele pode explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era Messias. Foi por isso que os pais disseram: Ele é maior de idade, pergunte a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: Se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. E o que foi que ele fez? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: Já disse, e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: Você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés. Mas este homem, nós nem sabemos de onde ele é. Ele respondeu: Que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se este homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer tal coisa. Eles disseram: Você nasceu cheio de pecado e é você quem quer nos ensinar? E os expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga e foi procurá-lo. E quando o encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: Você já ouviu. É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fique cego os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviu isso e perguntaram: Será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas, como dizem
que podem ver, então continuam tendo culpa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estimados catequizandos, caríssimos catequistas, com muita alegria venho até vocês para refletir a santa palavra de Deus. Hoje, o texto proposto que nós ouvimos, João capítulo 9, versículos 4 a 42. Jesus cura um cego de nascença. Caríssimos filhos, para sermos discípulos de Jesus, é necessário caminharmos com Ele, sermos íntimos dele, seguirmos os seus passos. O autêntico e verdadeiro discípulo é aquele que segue o Mestre. Ser discípulo significa aquele que aprende, aquele que caminha com o Mestre, aquele que observa o Mestre, aquele que se abre e se deixa formar pelo Mestre. E Jesus é aquele que nos forma, que nos ensina e que nos mostra o melhor caminho a seguir. No texto de hoje, narra para nós o episódio da cura desse cego, e cego de nascença. Então, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, quando observam aquele homem pedindo esmolas. Mestre, quem pecou? Ele ou foi os seus pais? Meus irmãos, caríssimos catequistas e catequizandos, na medida em que vamos nos formando como autênticos seguidores de Jesus, essa é uma pergunta que ela não deve mais fazer parte aí da nossa relação com Jesus. Por quê? Deus não castiga o ser humano, mas e os sofrimentos e as dificuldades fazem parte da nossa caminhada. Nós estamos nesse mundo por um breve instante de tempo, mesmo que vivamos 100 anos. E neste mundo nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos provações, enfrentamos muitos sofrimentos. Faz parte da vida. Jesus também enfrentou. Quem pecou? Aquele homem cego de nascença ou seus pais? Nem ele, nem seus pais, diz Jesus. E Jesus convida os discípulos para que façam uma caminhada e façam obras durante o dia. O que significa isso? As obras que devemos fazer durante o dia iluminadas por Jesus. Aquele que segue Jesus vive um verdadeiro dia na sua vida. Ou seja, durante o dia, nós temos mais facilidade para fazer as coisas boas. Geralmente, aqueles que preferem as trevas ou a escuridão é porque não querem que suas obras se tornem manifestas. Por exemplo, um ladrão. O ladrão geralmente procura roubar à noite, quando não tem ninguém. Mas aquele que caminha com Jesus, ele vive de maneira muito tranquila, transparente. É uma pessoa serena, uma pessoa feliz, mesmo tendo dificuldades. E esse cego, então, ele está no caminho de Jesus. E Jesus acolhe esse homem e transforma a sua vida. Diz o texto que Jesus faz barro com a saliva. Ou seja, Jesus se coloca um pouco na vida daquele homem. Jesus cura aquele homem de maneira bem natural. A nossa vida, ela deve ser natural. Precisamos vivê-la de maneira serena, de maneira tranquila.
Não podemos viver a partir de superstições, né, de medos. Não, devemos viver de maneira tranquila. Então Jesus, ele transforma a vida daquele homem. Jesus pede para ele ir se lavar na piscina de Siloé. Siloé significa enviado, ou seja, aquele que recebe a palavra de Jesus deve fazer a sua parte. Então aquele cego, ele vai até a piscina e se lava e volta enxergando. As pessoas, alguns reconhecem aquele homem, outros não reconhecem. Na nossa vida também, meus irmãos, quantas vezes deixamos de reconhecer as pessoas dentro da sua casa, da minha casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade? Quantas vezes não enxergamos as pessoas, não perdoamos, falamos mal, xingamos, pensamos mal das pessoas? Então esse texto nos ensina a reconhecermos as pessoas à nossa volta e a tratá-las bem. Quem fez isso? Perguntam para o cego. Um homem chamado Jesus. Ele também não sabia bem quem era. Na nossa vida, muitas vezes, nós precisamos caminhar e conhecer Jesus cada vez mais. E Jesus só se conhece fazendo um processo. Devemos caminhar sempre, buscar sempre. Ele não conhecia bem, sabia que se chamava Jesus, mas ainda não sabia quem era. As autoridades, é sábado, era o dia santo do povo judeu. As autoridades partem para o legalismo. Dia de sábado não pode fazer nada, não pode fazer nem o bem. Meus filhos, o bem pode e deve ser feito sempre e a todos. Fazer o bem sempre. Isso é cristão, isso faz parte de Jesus. O que pensas deste homem? Depois que já tem uma caminhada, que eles vão discutindo, conversando. Aí o cego é um profeta. De princípio ele sabia que era Jesus. Aí caminhou um pouco mais. Esse Jesus é um profeta, é de Deus. Na nossa vida, nós precisamos também caminhar, evoluir no nosso conhecimento. Perguntar aos pais dele, os pais também não quiseram se comprometer, tiveram medo. Pergunte a ele, ele já é maior de idade. Quantas vezes nós deixamos os nossos irmãos sozinhos? Não nos importamos, lavamos as nossas mãos, né? Então, precisamos aprender a nos comprometer com as pessoas, começando por aquelas que estão próximas de nós e depois aqueles e aquelas que estão em nossas comunidades. As autoridades enquadram Jesus como um pecador, não aceitam o milagre e ainda dizem: ele é um pecador, não pode fazer coisas boas. Por fim, o cego é expulso da sinagoga. Era o lugar de reunião dos judeus. Ele é expulso porque acolheu Jesus, porque abriu seu coração a Jesus. Olha, meus queridos filhos, para seguir a Jesus, muitas vezes precisamos renunciar muitas coisas na vida. Para seguir Jesus, precisamos acolhê-lo e acolher sempre. Precisamos tirar da nossa vida aquilo que não faz parte do projeto de Deus. Tudo aquilo que te atrapalha de seguir a Jesus deve ser tirado. Maldades, o pecado, bebidas, brigas, tudo isso tem que ser tirado da sua vida. Por fim, Jesus reencontra no final do texto com o homem, né? E aí ele pode ver Jesus e reconhece Jesus como seu Senhor. Na nossa caminhada, precisamos caminhar sempre e evoluir na nossa fé, evoluir no conhecimento. E aí nós temos também muitas cegueiras para serem curadas. E precisamos ajudar nossos irmãos também a se curar de muitas cegueiras. Então, nesse encontro de hoje,
que vocês possam refletir bastante sobre as cegueiras na nossa vida, sobre o que estamos precisando melhorar, o que estamos precisando enxergar, quais as cegueiras de nossos irmãos, o que impede a mim, a você e todos nós de enxergarmos melhor a Jesus. Então, que Ele nos abençoe e que essa palavra ouvida, desse texto, Jesus que cura o cego de nascença, ajude você a ser um discípulo melhor de Jesus, um seguidor bom de Jesus. Muita força, muita luz, muita bênção na sua vida e na sua caminhada. E que Deus te ilumine e que Deus te abençoe. E que Maria, Mãe de Jesus, esteja sempre no seu coração. Um grande abraço a todos vocês. Então, após agora a reflexão do Evangelho pelo Padre Carlos, muito obrigada novamente, Padre Carlos, pela reflexão. Então, a gente vai também pensar, né, naquele texto que a gente viu. Então, quais são os personagens daquele texto? Quem estava lá? Jesus, o cego, depois levados para os fariseus, tinha os pais, né? E quem que são os cegos hoje em dia? Para a gente pensar. E essa cegueira que a gente tem hoje em dia, quais são as atitudes, as ações que nos levam a ter essa cegueira? Qual a atitude de Jesus diante disso? Qual a proposta de Jesus diante disso para a gente? Tá? Então vamos ficar com essas perguntas para durante a semana. E também a gente vai ter uma oração para ser feita durante essa semana, tá? A oração vai estar aí do lado para vocês darem uma olhada. Então, agora finalizando o nosso encontro, né? O que a gente se propõe a fazer durante essa semana, né? Tá essa imagem para a gente ver de Jesus com a luz na mão, né? Então, Jesus está aí, iluminando o nosso caminho, abrindo os nossos olhos, assim como ele fez com o cego de nascença. Só que a gente também não vai se enganar, né? Porque assim como o cego, a gente também vai enfrentar críticas, perseguições, e a gente vai ter que se posicionar diante das pessoas, né? Para seguir Jesus. Nós teremos que abandonar algumas atitudes e assumir outras, para ter uma vida verdadeiramente cristã. Então, nessa semana, é justamente isso que vai ser a nossa proposta. Então, a gente vai escolher uma atitude que nos impede de seguir Jesus, né? Dentre várias que provavelmente todos nós fazemos, né? Então, vamos escolher uma atitude que acaba fazendo a gente se afastar de Jesus, e a gente vai fazer um esforço durante essa semana para abandonar essa atitude que a gente tem. Eu espero que todos estejam com saúde e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos.